Pessoal, boa noite. Agradecer, a oportunidade de dividir com vocês aí os estudos, agradecer também toda a equipe do GPEM que ajudou a aprofundar, a pesquisar esse tema. O objetivo é a gente refletir um pouquinho sobre estas perguntas aí, para a gente se situar dentro dessa dinâmica aí, dessa expressão, desse trabalho da doutrina espírita, Então, qual é a nossa percepção sobre a responsabilidade do médium? Quais os maiores desafios enfrentados no exercício da mediunidade e como podemos compreender melhor as responsabilidades que envolvem o exercício mediúnico? Então, queria que vocês pensassem durante a exposição nestas perguntas para ver se a gente vai encontrando respostas ou vai clareando um pouco o nosso pensamento. Bom, a gente vai começar com o Livro dos Médiuns, lá na perda ou suspensão da mediunidade, na questão 12ª. Observem a pergunta de Kardec: com que fim a providência outorgou, essa palavra é muito importante para o nosso tema, de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? Então, a pergunta por si só já é muito interessante, Se a gente não conhece a obra toda de Kardec, fica parecendo que Deus tem os seus escolhidos, os seus privilegiados, não é isso? E que a mediunidade, ela é um dom, é algo especial que se doa a alguém, Mas a gente conhece a fundo a obra de Kardec e a gente sabe, e também as obras subsidiárias, e a gente sabe que isso não é simples assim como está colocado. Aqui são as primeiras pesquisas de Kardec, gente? Mas observem, tem uma palavra importante aqui, que tem a ver com o nosso tema, a questão de outorgar alguma coisa, e a questão do dom da mediunidade, E aí, qual é a resposta dos espíritos para a gente poder refletir? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho os faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos como homens. Atenção, gente, é uma missão que se incumbiram, cujo desempenho os faz ditosos. Ou seja, o médium se incumbiu desta missão e se ele cumprir, ele vai ser feliz. Nós fomos lá no Consolador perguntar para o Emmanuel o que é mediunidade, qual é a verdadeira definição de mediunidade. E aí a resposta é maior, mas a gente recortou um trechinho para ilustrar o nosso trabalho dessa noite. A mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude da inteligência, sempre que se encontre ligado aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Então é um atributo da nossa alma imortal, A mediunidade está no nosso espírito, E ele é um elemento renovador da nossa posição moral, ou seja, por meio da mediunidade, do exercício mediúnico, nós evoluímos, nós nos desenvolvemos, Tanto moralmente, quanto intelectualmente também, Está ali escrito ali, o Emmanuel colocou isso pra gente. Então vamos lá, mandato. O que significa esta palavra, Esta palavra tem a ver com aquela pergunta 12ª lá, sobre outorgar. Segundo a definição formal, é uma autorização que alguém confere a outrem para, em seu nome, praticar certos atos. É uma delegação, tem a ver com confiança, missão. Na verdade, exprime um contrato que é um ajuste de vontades entre pessoas. Você vê, é uma definição que não é espírita, uma definição aureliana, vamos colocar assim, mas tem muito a ver com o que os espíritos trouxeram para a gente através de Kardec, Então é como se Deus nos tivesse dado a condição do exercício mediúnico, E
tem a ver com a questão da confiança, da missão, igual está lá, na resposta dos Espíritos, né? E olha só, exprime um contrato que é um ajuste de vontade entre pessoas, ou seja, reforça a ideia de que é uma via de mão dupla, né? Não é uma coisa que Deus nos ofereceu obrigatoriamente, né? Nós, enquanto espíritos, antes de reencarnar, alinhamos que que poderia ser interessante para nós o exercício da mediunidade. Vamos ver se é isso mesmo? Deriva-se do latim mandatum, de mandare, composto de manus mais dare, dar a mão. Antigamente, né, na Grécia, os contratos eram firmados com um aperto de mão, assim, porque acreditava-se que havia uma veia no dedo anelar que levava até o coração. Então era um cruzamento, né, dessa veia no aperto de mão aqui, né? Por isso que dá dar as mãos ali. Bom, vamos seguindo então. Voltamos no Consolador, não colocamos aqui a pergunta, extraímos o trechinho que nos interessa da resposta. Na 384, os espíritos vão responder, na verdade o Emmanuel vai responder se a gente deve forçar o desenvolvimento mediúnico. A gente deve forçar o desenvolvimento mediúnico? E os espíritos respondem que não devemos. Toda espontaneidade é necessária. O que os espíritos estão nos dizendo? A gente tem que avaliar, perceber e verificar se nós estamos tendo uma percepção extracorpórea, isolando toda a questão física, orgânica, de distúrbio emocional, mental. Então olhamos isso tudo, não é nada disso. Eu tenho uma percepção clara, entendida, de que eu estou tendo um contato extrafísico, extramaterial, então aí eu vou desenvolver minha mediunidade. Mas se eu não tenho essa percepção, aqui está dizendo que a gente não deve forçar, né? O Emmanuel está dizendo isso. E na 404, pergunta se o médium ele deve sacrificar vários aspectos da sua vida em função do exercício mediúnico. E não, o médium só deve dar aos seus serviços da doutrina a cota de tempo que possa dispor. Então, mais uma vez, o Emmanuel trazendo uma orientação e que vai ao encontro do nosso livre-arbítrio, né? Da nossa tomada de consciência diante da faculdade mediúnica. Então eu vou me dedicar o tanto quanto eu posso me dedicar sem sacrificar aspectos importantes da vida material, como o trabalho, a família, né, e outras questões mais. Aí, no Diversidade dos Carismas, o Hermínio trouxe um trechinho também muito interessante que vai se somando a essa ideia que a gente está tentando construir aqui de responsabilidade mediúnica, de mandato mediúnico. O Hermínio fala, se estas manifestações são claras, que manifestações são essas, gente? São as manifestações mediúnicas, manifestações espirituais, né? Se elas são claras, persistentes e abundantes, é preciso assumir com determinação as responsabilidades que elas trazem. Se não for persistente, não for claro, não for abundante, se for esporádico, tem que avaliar direitinho, né? Tem que avaliar, porque às vezes se cria uma expectativa muito grande para ser médium. E a gente tem que pensar, ver se é isso mesmo que está na nossa programação encarnatória aí. E se for desse jeito como o Hermínio está descrevendo, aí sim nós precisamos assumir com determinação as responsabilidades que elas trazem. Gente, aí vamos lá. Fazer um parênteses aqui rapidamente. As minhas percepções são muito sutis, mas eu tenho percepções. Eu talvez não seja aquele médium que estribucha, né? Que vê em todo lugar, toda hora, mas eu tenho as minhas percepções. E eu vou assumir uma responsabilidade com a mediunidade.
não te exime de ter essas mesmas responsabilidades não, tá, gente? Não te exime. Mas eu vou chegar onde eu quero chegar aí, porque eu não posso dar spoiler, senão a minha equipe briga comigo. Mas é porque já está vindo muito aqui, né? Então, foi eu que preparei. Então assim, aqueles que, mesmo tendo percepções mais sutilizadas, né? Eu tenho intuição, mas eu sei que é intuição, eu identifico a vibração diferente do espírito e tal, e eu quero assumir a mediunidade. Eu sei que eu contribuo na sustentação da reunião mediúnica. Vai assumir, então, essas responsabilidades que o exercício da mediunidade impõe. É necessário entregar-se a algumas renúncias, aceitar certa disciplina mental e de comportamento e dedicar-se às tarefas que evidentemente fazem parte da sua programação espiritual. Aceitar as tarefas que fazem parte da sua programação espiritual. Isso é muito importante, tá? O Hermínio trouxe isso aqui baseado em coisas que eu vou mostrar para vocês em seguida. Bom, e aqui a gente encontrou uma pergunta que tem a palavra mandato. Lá no Consolador, né? Perguntam para o Emmanuel, qual a mediunidade mais preciosa para o bom serviço? Tem uma que é melhor, assim, que é especial, que se o cara tiver esse é o bambambam. Tem, é isso aí que eles perguntaram. Qualquer uma, a resposta é enorme, tá, gente? Eu recortei, porque senão nós vamos ficar aqui até 10 horas. Qualquer uma é campo aberto às mais belas realizações espirituais, sendo justo que o médium, com tarefa definida, se encha de espírito missionário, com dedicação sincera e fraternidade pura, para que o seu mandato não seja traído na improdutividade. Então, o que o Emmanuel está trazendo para a gente aqui, gente? Não tem aquela ou aquela outra manifestação mediúnica, característica de manifestação mediúnica, que é a mais importante. Todas vão ofertar ao médium oportunidades de crescimento, desenvolvimento e iluminação. Todas vão, né? Mas a gente, no momento que a gente, enquanto médium, se reconheceu numa das expressões mediúnicas, né? Entende que compõe um quadro, né? Uma equipe que vai somando esforços e trabalhar a mediunidade. Então eu preciso, enquanto médium, me encher de espírito missionário. Depende de mim, depende do meu comportamento, tá? Então eu vou me dedicar, né, sinceramente, de fraternidade pura, né, para que o meu mandato seja cumprido com louvor. Aí. Então não é uma missão que a espiritualidade me deu, é uma missão que eu escolhi para a minha vida, né? E missão aqui, gente, isso é um negócio importante. Se estiver esquecendo de alguma coisa, vocês vão falando, tá, meninos? A gente tem que lembrar o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta para os Espíritos, eu não vou lembrar agora qual que é, mas os Espíritos deixam muito claro que a nossa linguagem é pobre, ela não consegue expressar tudo. Então, quando você pega algumas palavras, mandato, outorgar e missão, a gente tem que entender os contextos diferentes e a aplicação que quem escreveu ou quem ditou está colocando para aquela palavra ali, tá? Tem aplicações diferentes, né? Se a gente pega a palavra isolada, ela tem a definição, o conceito dela. Mas dentro de um contexto, ela pode ter uma aplicação mais ou menos variável aí, tá? E aí, uma questão que nos assaltou durante o estudo do tema é: e se aquela pessoa que tem as percepções espirituais, vem os espíritos, ouvem os espíritos, sentem que os espíritos estão sentindo, e elas não querem trabalhar com mediunidade? Eu não quero ver espírito, eu não quero dar passividade, eu não quero escutar, eu não quero escrever, eu não quero sentir, eu não quero, né? Então manifestam repugnância ao uso das faculdades. E aí, lá no Livro dos Espíritos, os espíritos respondem para Kardec, no Livro dos Médiuns, os espíritos respondem para Kardec, são médiuns imperfeitos que desconhecem o valor da graça que lhes é concedida.
Então, é uma característica da nossa inferioridade, da nossa, da nossa pequenez, enfim, a gente não quer, ok, somos imperfeitos, né? Somos imperfeitos em vários aspectos. Diante desse contexto de mediunidade, também somos, se não quisermos trabalhar com a devida responsabilidade com a mediunidade. Na 14ª, nós temos, se é uma missão, Kardec perguntando, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merecem e que dela podem abusar? Então assim, por que então que a espiritualidade não cria esta oportunidade, né? Não firma esse contrato só com os espíritos mais evoluídos que vão levar a cabo a missão, né? Vão cumprir ali o mandato? Por quê? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Então é uma prova da misericórdia divina. Jesus esteve entre os mais necessitados. Ele não esteve entre os mais evoluídos, ele esteve entre os mais necessitados. Então é uma prova da misericórdia divina, da complacência divina, nos oferecendo uma oportunidade de crescer. A gente é que não toma consciência disso e se calça de uma série de desculpas para não trabalhar, não desenvolver a mediunidade. Eu estou sendo muito duro? Acho que estou. Me desculpem, tá? Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Aqui é o ponto. Essa era uma pergunta que incomodava demais a gente enquanto a gente estava estudando. A pessoa tem mandato mediúnico, mas ela não quer exercer. Tem consequência se não trabalhar a mediunidade? Os espíritos estão dizendo que sim. Os espíritos estão falando que sim, não sou nem eu, tá? Embora a gente viu confirmações disso em outros, vou seguir para frente ali, né? Jesus não pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem? E por aí vai, a resposta também é longa. Mas enfim, olha, não quero exercer a mediunidade, ou eu não estou tomando consciência, ou eu estou encontrando uma série de desculpas para não exercer, não tenho tempo, estou focado na minha formação, no meu crescimento profissional, mas eu continuo vendo espírito, eu continuo sentindo os espíritos, tem que encontrar um jeito de equilibrar isso daí. E aí, gente, queria trazer para vocês agora um aspecto um pouco mais aprofundado, mas que tem raiz nisso que a gente está discutindo. O capítulo 16 Nos Domínios da Mediunidade, o Aulus, junto do André Luiz, traz para a gente o caso da Ambrosina, que é muito interessante, que não dá para trazer tudo, mas é muito legal, que vale a pena ler demais esse caso, que ele ilustra muito o nosso debate de hoje, tá? O que acontece? O Aulus, o Hilário e o André Luiz, eles vêm a uma incursão na Terra, olha gente, eles vêm a uma incursão na Terra, e aí eles chegam a uma casa espírita, e aí vem toda a movimentação espiritual, tem toda uma explicação detalhada de como que é feita a divisão, quem entra, quem não entra, por que entra, por que não entra e tal, mas eles destacam a figura da Ambrosina, que é uma senhora já de cabelos grisalhos, e que é uma referência em termos de mediunidade naquela casa. E aí olha que interessante os trechinhos que a gente recortou do capítulo 16 Nos Domínios da Mediunidade. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico, merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas. Então, como que se deu o mandato da Ambrosina?
foi a partir da dedicação, do esforço, do empenho, da seriedade, da responsabilidade, do compromisso dela com a tarefa. Nesse capítulo fala que foram 20 anos de dedicação. 20 anos de dedicação ali assídua, ali, sabe, renunciando, né, uma série de coisas, igual está falando lá nas outras partes que a gente recortou para vocês aqui. Vamos seguindo. E aí, chamou a atenção do André Luiz e do Hilário alguns aspectos específicos daquela reunião envolvendo a Ambrosina ali, né? Ele pergunta assim para o Aulus: o que significa essa faixa através da qual o médium e o dirigente se associam tão intimamente um ao outro? O que é isso? Tinha uma luz azul envolvendo ali os dois, né? Que era o Gabriel, o espírito orientador da Ambrosina, e a Ambrosina. Aí o Aulus, ele respondeu aqui tolerante e benevolentemente: o desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência. Gente, eu estou lendo hoje, né? Como se eu não lesse os outros dias, mas enfim. Estou lendo mais hoje, porque assim, são dados muito importantes, não dava para poder confiar só na minha fala, tá? Só no meu entendimento, aqui na minha lembrança. Então, olha, o desenvolvimento mais amplo das faculdades medianímicas exige essa providência, essa ligação mais afinada ali entre o mentor espiritual e o médium. Ouvindo e vendo no quadro de vibrações que transcendem o campo sensório comum, Ambrosina não pode estar à mercê de todas as solicitações da esfera espiritual, sob pena de perder o seu equilíbrio. Então ela é um instrumento muito adestrado, muito apurado, e ela não pode ficar com essa antena, estou simplificando aqui um pouquinho, totalmente à vontade dos espíritos aí. Então é necessário esse afinamento melhor aí entre ela e o seu mentor espiritual. Quando o médium se evidencia no serviço do bem pela boa vontade, pelo estudo e pela compreensão das responsabilidades que se encontra investido, recebe apoio mais imediato do amigo espiritual experiente e sábio, que possa guiar-lhe a peregrinação na terra, governando-lhe as forças. Nós encontramos uma fala, um material falando sobre a Dona Ivone, e esse material falava que ela seguia estritamente a orientação de Charles ali. Ela era muito obediente a Charles ali, porque ele tinha convencido ela e ela tinha entendido a partir dos estudos que qualquer afastamento provocado por ela podia prejudicar o trabalho dela, o desenvolvimento do trabalho dela. Então é que é a mesma coisa com a Ambrosina. Quiçá não seja ela, né? Porque a gente sabe que os nomes são trocados às vezes, enfim. Então vamos lá, seguindo aqui no raciocínio do caso da Ambrosina. Assinalando a perfeita comunhão entre o mentor e a tutelada, o Gabriel e a Ambrosina, indaguei por minha vez se uma associação daquela ordem não estaria vinculada, gente, isso aqui é muito sério, a compromissos assumidos pelos médiuns antes da encarnação, ao que o Aulo respondeu prestimoso. Então será que eu, antes de encarnar, eu defini isso junto com a equipe que afiançou a minha encarnação? Olha, eu vou reencarnar e vou ser médium, vou trabalhar com mediunidade? Será que eu fiz isso mesmo? Aulus responde: sim, semelhantes serviços não se efetuam sem programa. Não vai acontecer se não tiver um planejamento prévio, uma organização prévia, tá? O acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Gabriel e Ambrosina planejaram a experiência atual muito antes que ela se envolvesse nos densos fluidos da vida física. Então estava na programação reencarnatória dela, né? Ela só absorveu aquilo, assimilou e seguiu o protocolo conforme estava no esquema. E aí o Hilário, é muito engraçado esse capítulo, porque é sempre o Hilário que faz as perguntas. O Hilário é muito ansioso, assim, igual o Kiko, você vê. E por que dizer
continuei lembrando ao assistente as suas próprias palavras. Quando o médium se destaca no serviço do bem, recebe o apoio de um amigo espiritual, se esse amigo espiritual e o médium já se encontram irmanados um ao outro desde muito tempo. Tá, por que tem que ter essa faixa azul? É isso que ele está perguntando ali, tá, gente? Envolvendo o espírito, o mentor e o médium ali. Por que tem que ter isso se eles já estão vinculados antes dela reencarnar? Olha a resposta. Em qualquer cometimento não seria lícito desvalorizar a liberdade de ação. Ambrosina comprometeu-se. Isso, porém, não a impediria de cancelar o contrato de serviço, não obstante reconhecer-lhe a excelência e a magnitude. Então, por que se deu essa faixa? Porque ela aceitou. Mas ela poderia, durante a encarnação, no meio desses 20 anos, falar: olha, tá pesado demais para mim, não é isso que eu quero, respeita-se o livre-arbítrio dela, como respeita-se o livre-arbítrio de qualquer espírito. Ela ainda assim poderia, mesmo tendo firmado o compromisso antes de encarnar, mesmo o médium, o mentor estando muito próximo, enfim. O mentor ia se afastar? Esse se afastar é relativo, né, gente? Ele ia respeitar a decisão dela. Respeitar, mas ele continuaria ali, né, tentando de alguma forma protegê-la e fazer com que ela volte ao planejado. Aí, seguimos, tá? Quase o capítulo inteiro, né, gente? Mas não é enorme o capítulo. Mas ainda, num mandato mediúnico, o tarefeiro da condição de Dona Ambrosina pode cair? O Hilário: não acredito. Não é possível, cara. Vai cair, mas está comprometido lá, né, no mundo espiritual. Ele pode cair? Como não? O Aulus falando, né? Como não? O mandato é uma delegação de poder obtida pelo crédito moral, sem ser um atestado de santificação. Com maiores ou menores responsabilidades, é imprescindível não esquecer nossas obrigações perante a lei divina, a fim de consolidar nossos títulos de merecimento na vida eterna. Então pode, tá tudo bem, tá? Mas a gente tem que ter consciência que nós estamos alterando o nosso planejamento encarnatório e que isso vai ter alguma consequência. Mas nós vamos aprofundar isso mais, tá, gente? O que nós, estudando, debatendo, discutindo, a gente percebeu ali? Que, embora seja sutil, há uma diferença entre o entendimento de mandato mediúnico do Emmanuel e o entendimento de mandato mediúnico pelo André Luiz, tá? Um não exclui o outro, mas há uma diferença sutil que vale a pena considerar. Para Emmanuel, o mandato, ele está relacionado ao fenômeno mediúnico ostensivo regular. Então, assim, olha, ele classifica a palavra mandato ao médium que tem uma percepção regular e ostensiva do mundo espiritual. Então, eu sinto os espíritos com frequência, eu percebo os espíritos com frequência, eu tenho um mandato mediúnico. Para o Emmanuel. Para o André Luiz, mandato é uma conquista para resultados de maior vulto. Então, no nosso entendimento aqui, partindo do André Luiz, não é só o fato de eu ter uma percepção ostensiva, irregular do mundo espiritual, que eu tenho um mandato mediúnico. Eu tenho compromisso mediúnico. Isso está no meu planejamento, provavelmente, né? Isso aí é uma avaliação de cada um. Mas não é necessariamente um mandato. O mandato é algo que vai se conquistar ao longo da sua experiência nas reuniões mediúnicas, no trabalho cristão, junto aos espíritos. Isso é o que ficou claro para a gente, tá? A partir do que a gente leu do Emmanuel e do André Luiz, no caso da Ambrosina. E aí, gente, a gente fez um exercício muito legal. O Cid estava falando, né, que a tia Cida e o Tonheca estiveram no Congresso Mundial do Café com o Evangelho, e todo mundo que eles paravam para perguntar, eles falavam: tem mandato? Não tem? A pessoa pode parar? Não pode? E aí chegou até eles a recomendação do Dr. Jaider Rodrigues de Paulo,
que é um médico homeopata e ele é um dos fundadores da Associação Médico Espírita de Belo Horizonte e já há 20 anos ele preside o Hospital Psiquiátrico André Luiz em Belo Horizonte. Especialização em psiquiatria também. Ele tem especialização em psiquiatria também, desculpa aí pela falha. E aí a gente falou assim, vamos conversar com ele, cara? Ele deve ter muita informação nesse sentido, né? E, gente, foi uma conversa de quase 2 horas, não foi? Quase 2 horas, riquíssima de detalhes. Não dá para poder trazer tudo para vocês, mas a gente destacou algumas questões muito importantes que têm ressonância com tudo que a gente leu até agora, tá? E ele fala muito a partir da experiência dele. É claro que ele é um estudioso, ele tem livros publicados, artigos, né? Mas ele fala muito da experiência dele, isso é muito rico. Então ele fala, olha, que indivíduos muito comprometidos espiritualmente são preparados no mundo espiritual para o exercício da mediunidade tarefa. O que ele chama de mediunidade de tarefa? É esta mediunidade mais ostensiva, que caracteriza um compromisso de trabalho na mediunidade. Essa percepção frequente, né, ostensiva do mundo espiritual, ele chama de mediunidade tarefa. Eu não lembro agora se é o Herculano Pires ou o Hermínio Miranda, chama de mediunidade dinâmica, né? Mediunidade dinâmica e a mediunidade estática, ele faz essa separação. Herculano Pires, obrigado. Então ele fala isso, ó, a mediunidade de tarefa é essa que o médium, né, que a pessoa tem de perceber com maior frequência, maior ostensividade o mundo espiritual. É a mediunidade de tarefa. E são espíritos comprometidos, que erraram muito lá atrás e que assumiram o compromisso de trabalhar a mediunidade para evoluir, para se corrigir, para melhorar. A mediunidade é uma oportunidade de reparação dos erros do passado e de libertação de núcleos cristalizados no corpo mental. Então o que ele traz para a gente ali? Esses erros, né, erros, vamos chamar de erros, iniquidades, né, essas dificuldades, né, oriundas das nossas escolhas anteriores, elas ficam cristalizadas no nosso corpo mental. E a partir do exercício mediúnico a gente vai descristalizar isso. Inventei essa palavra aqui agora, tia Cida, né? Descristalizar isso, né? Ou seja, vai flexibilizar isso aí, né? E vai ressignificar essas experiências a partir da doação na mediunidade. Recebem uma oportunidade libertatória, essa palavra foi ele que inventou, libertatória, de compromissos passados e se submetem a técnicas de pedagogia divina. Então é o amor de Deus nos oferecendo oportunidade de evolução, oportunidade de refazimento, oportunidade de reajustamento da nossa conduta do passado. Ao auxiliar o espírito, também realiza uma faxina interior, aliviando seus próprios débitos e preparando-se melhor para a desencarnação. Então ali, a partir do exercício com a mediunidade, a gente vai aliviando esses débitos, né? E aí tende a desencarnar de maneira mais tranquila. O médium que assume sua tarefa com assiduidade, pontualidade, responsabilidade, torna-se confiável para a espiritualidade que pode organizar trabalhos através dele. Então, olha, tá vendo? É a partir do comportamento do médium que vai surgir o mandato. É como se tivesse na sua programação, ó, nós organizamos isso aqui, agora é contigo. Se você corresponder ao que foi planejado, nós vamos investindo mais para você gerar melhores resultados e acelerar a sua evolução. Dependendo de como você se comportar, a gente vai, né? Só que isso tem consequências. Nós vamos ver isso aqui, tá? Quais são as consequências indicadas pelo Jaider? Tá bom, gente? Pelo Dr. Jaider. Ih, tô íntimo, Jaider. Olha lá. Pelo Dr. Jaider. Muitos médiums, ao abandonarem sua missão, acabam sofrendo perturbações graves, inclusive transtornos psiquiátricos. Ele tem 20 anos que ele trabalha no Hospital de Psiquiatria em Belo Horizonte. Isso pode resultar em obsessões e doenças mentais.
Esses problemas decorrem de núcleos de cristalização no corpo mental que já trazemos de existências anteriores. Eu acho que eu não tenho muito o que ficar comentando, tá, gente? Tá muito claro, né? A manifestação ou não desses núcleos em doenças depende da conduta pessoal. Então, esses núcleos cristalizados que guardam ali as nossas falhas, as nossas dívidas, entre aspas, do passado, eles vão se configurar num desequilíbrio, numa doença, dependendo da nossa conduta, tá? O desvio da programação original não é uma punição, mas pode tornar o processo evolutivo mais lento e não garantir a quitação de débitos do passado. Essa frase, gente, ele falou assim pra gente, ó, a gente até perguntou, tá, mas aí eu tenho percepção mediúnica, eu tenho contato com o mundo espiritual, mas eu quero trabalhar na evangelização, eu não quero trabalhar com os espíritos. Eu vou fazer a campanha do quilo, evangelizar as crianças, tá tudo bem se eu fizer assim? Eu quero mudar meu plano agora, eu já estou aqui no corpo, eu quero mudar ele agora. Pode, não tem o menor problema. Porém, ele usou uma referência muito legal. Você está envidando uma viagem, né? Você está indo para uma viagem daqui para o Rio de Janeiro, que você poderia estar indo de carro automático, confortável com ar-condicionado. Você está escolhendo ir de bicicleta. Tudo bem. É opção sua. Ok. Vai chegar lá? Vai. Mas vai chegar com muito mais transtorno, com muito mais dificuldade, levar muito mais tempo. Isso é o exemplo que ele deu lá para nós, tá, gente? Então, olha, o processo de evolução vai ser mais lento e não necessariamente quando a gente desencarnar todos os débitos que haviam sido colocados no planejamento para você quitar, nem todos estarão quitados porque você escolheu refinanciar a sua dívida espiritual. Se o médium escolhe não assumi-la, pode até trabalhar em outras áreas do bem, mas o processo de evolução e resgate se torna mais lento e limitado. Essas consequências podem se manifestar em dois campos, né? Físico e psíquicos mentais. Então, físicos, aumento de alergias, problemas digestivos, de pele, intestinais, etc. É o que ele percebia lá na sua experiência. E psicomentais, depressão, desequilíbrio, maior vulnerabilidade a obsessores, crises agudas de pânico, de ansiedade, tá? E a gente vai ver isso depois também em outros materiais. Agravamento progressivo ao longo do tempo se não houver equilíbrio e prática adequada. Então isso pode ir piorando, Ele conta, gente, que pessoas que estavam em estado de desequilíbrio, assim, com muitos problemas, que assumiram o trabalho na mediunidade com assiduidade, com responsabilidade e comprometimento, os problemas foram se suavizando. A pessoa não deixa de enfrentar problemas, mas eles vão se suavizando ao longo dos anos. Conduta elevada, responsável e assídua ajuda a dissolver esses núcleos. Ele fala também como consequência de maior acesso aos obsessores, e lá no Livro dos Médiuns a gente vai ver isso. Quando Kardec aborda essa questão, né, os espíritos falam, olha, se o médium não quer, né, ou não leva o compromisso com responsabilidade, a gente vai se afastar, os espíritos evoluídos, né, os espíritos bons vão se afastar, e ele vai se tornar joguete dos espíritos maus, porque a mediunidade está ali, não tem como tirar. Ele vai se tornar joguete dos espíritos maus. Então, acesso de obsessores, intensificação de doenças já predispostas no corpo espiritual, e não assumir pode trazer consequências em futuras reencarnações, já que o planejamento espiritual foi feito considerando suas forças. Então, olha, você, nessa encarnação que está vindo agora, você está com a melhor estrutura para poder quitar suas dívidas através da mediunidade. Não quero, na próxima vai ser mais difícil. Na próxima encarnação vai ser mais difícil. É isso que ele traz para a gente.